Hello, 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 amores. Tio Regis aqui. Hoje eu estou sem babá, então as crianças vão participar, viu, da nossa aula. Esse é o Monquino, para quem não conhece. É ele que tá como garoto propaganda, viu? Aí no na abertura do canal, né, do Divos. E esse é o Cenoura, viu? Que é o mais novo da casa, né, Cenoura? Viu? Amores, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar de vozes verbais. É um dos assuntos predominantes em concursos públicos no que tange ao estudo dos verbos, viu? Lembrando que, para não ficar um vídeo tão longo, nós resolvemos trabalhar verbos divididos, né? Vozes verbais, conjugação, semântica verbal, que são itens que atualmente eles aparecem demais nas provas. Então vamos direto ao ponto. Gente, existem três vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito é quem pratica a ação. Por exemplo, se eu falar assim: o galeroso me deu uma terça dada. Quem praticou a ação? Não foi o galeroso? Viu? Então, gente, o galeroso me deu uma terça dada. Viu? Ele está praticando a ação. Então, está na voz ativa. Entende? O Regis levou uma terça dada do galeroso. Olha só. Quando eu falo que o Regis levou uma terça dada do galeroso, você pensa, o Regis está recebendo ação. Ele está sofrendo? É claro, né, neném? Pelo amor de Deus, quem não vai sofrer levando uma terça dada? Tá, mas presta atenção, na voz passiva, o sujeito é aquele que recebe a ação. O galeroso foi assediado pela piriguete. Eu não vou dizer que ele está sofrendo, né, amor? Porque ele pode estar gostando. A não ser que ele seja uma butterfly, pelo amor de Deus. Então, assim, ó, o galeroso foi assediado pela piriguete. Viu? O galeroso, gente, ele está recebendo ação. Quem está praticando a ação? A piriguete. Então, entendam. O galeroso, nessa frase, vai ser o sujeito paciente. Na voz passiva, nós temos o sujeito paciente, que é o que recebe a ação. E o sujeito agente é quem pratica a ação. O sujeito agente, amores, é o agente da passiva. Então, quando eu falo que o galeroso foi assediado pela piriguete é o meu agente da passiva, tá? É quem está praticando a ação. E a terceira é a voz reflexiva. Voz reflexiva, amor, é que nem um amor. O amor, ele é recíproco, viu? Sempre. Mentira, nem sempre. Então, o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, o Regis cortou-se com o terçado, viu? Tava capinando meu terreno, bacana? E aí, sem querer, eu me cortei. Quem praticou a ação? Eu, o Regis. Quem recebeu a ação? O Regis também, viu? Então, entendam, na voz reflexiva, amores, o sujeito, ele pratica e ele também recebe a ação. Por isso que quando eu falo, o Regis cortou-se com o terçado, eu estou praticando, estou recebendo a ação. Beleza? Aí você me pergunta, professor, mas essa voz reflexiva, ela costuma vir muito em provas? Não, galera. O que eles pedem realmente na prova, em peso, é que você passe da voz ativa para passiva ou o inverso, da passiva para ativa, tá? A gente chama de transposição de voz ativa e passiva. Então, vamos interagir em cima disso. Primeira coisa que eu tenho que entender. Na voz ativa, você tem que encontrar logo o objeto direto, tá? Fica a dica, viu? O segredo da voz, gente, das vozes verbais, o segredo da questão é encontrar o objeto direto da oração. Então, por exemplo, se eu falo, eu comi o bolo, faz a análise sintática. Olha aí, ó. Eu sou o sujeito, certo? O verbo comer, vai. Quem come, come algo. Algo. Ninguém é canibal para comer ninguém aqui, tá? Então, ó, eu comi o bolo. Eu estou praticando a ação. O verbo comer é verbo transitivo direto. Quem come, come algo, tá? E o bolo é o objeto direto. Ou seja, apareceu o objeto direto na voz ativa? Apareceu? Então dá para passar para a voz passiva. Que fique claro, não esqueçam dessa observação. Só dá para passar para a voz passiva se eu encontrar quem na voz ativa, gente? Vai, o objeto direto. Olha como é importante. Porque o objeto direto da voz ativa é que vai virar o sujeito na voz passiva.
nessa transposição de voz ativa e passiva, você tem que lembrar, ó, direitinho. O objeto direto vira sujeito, tá? Então, encontrei o objeto direto, eu já sei que dá para passar a frase para voz passiva. É assim que funciona, galera, tá? Tá. Outra coisa importante, não esqueçam a quantidade de verbos. Lá na questão, ele vai perguntar, né? Tal frase, transpondo para a voz passiva. Quando ele fala nessa transposição, você tem que lembrar o seguinte, bora lá. Quantidade de verbos. Por exemplo, se a voz ativa tiver um verbo, a voz passiva vai ter quantos, Monquino? 2. Gente, porque ele só tem 2 dedos mesmo, tá? Então, bora lá. Então, o que acontece? A voz ativa tem 1, a voz passiva vai ter 2. Não esqueçam. Por exemplo, se eu falo assim, ó, eu comi o bolo. Não tem só um verbo? Tá na voz ativa. Passa para a voz passiva. Bolo foi comido por mim. Olha só o que aconteceu. Bolo foi comido. Foi comido. Já não tem 2 verbos? Viu? Então, a voz ativa tem 1, passiva tem 2. Sempre aumenta 1. Então, se a voz ativa tiver 2, por exemplo, se eu falo, Regis tem estudado a tarefa. Tem estudado, tem 2 verbos. Como é que ficaria na voz passiva? Bora lá. Se tem 2 verbos na voz ativa, a voz passiva vai ter que ter 3. Não aumenta 1? Não são 3, Monquino? Eu só tenho 2. Gente, sem comentário. Então, olha só. O que acontece? Quando eu falo, ó, Regis tem estudado a tarefa. Passa para a voz passiva. A tarefa tem sido estudada pelo Regis. Olha aí, ó. Tem estudado, 2 verbos. Tem sido estudada, 3 verbos. Então, lá na questão, aprende a ganhar tempo. Quando ele pedir transposição, se ele está pedindo da voz ativa para passiva, você lembra logo. Voz ativa tem quantos verbos? Tem 1. Então, a passiva tem que ter 2. Todas as alternativas que aparecerem só com o verbo, você já elimina. Ou uma alternativa que tiver 3 verbos, você já elimina. Porque se a voz ativa tem 1, a passiva tem que ter 2. Então, encontra a alternativa. Qual alternativa que tem 2 verbos? Deu para entender como é que funciona? Beleza? Nós vamos fazer uma questão relacionada à transposição, tá? Num vídeo separadinho para vocês entenderem melhor. Então, o que acontece, gente? É assim que a gente faz essa transposição. Então, primeiro, conta os verbos. Segundo, quando você passa da voz ativa para passiva, não muda o tempo do verbo. Quem está no presente, continua no presente. Quem está no pretérito, continua no pretérito. Quem está no futuro, continua no futuro. Amor, não muda. Olha que legal. Não vai mudar o tempo do verbo. Então, por exemplo, se eu falo, eu comi o bolo. Comi, não está no passado? Quando você passa para a voz passiva, continua no passado. Bolo foi comido. Olha para cá, tem 2 verbos. Olha para cá, foi comido, certo? Sempre quem determina o tempo é o primeiro, que a gente chama de verbo auxiliar, tá? É o verbo auxiliar que vai determinar o tempo. Então, quando eu falo foi comido, olha em que tempo está esse verbo. Foi, está no pretérito perfeito. Olha na voz ativa. Eu comi. Comi. Olha a coincidência. Comi está em que tempo? Também está no pretérito perfeito. É assim que funciona, amor. Então, por exemplo, se eu falasse assim, ó. Eu falara a verdade. Olha aí, eu falara. Está no mais que perfeito. A verdade fora falada. Olha como o verbo auxiliar vai ficar também no mais que perfeito. Fora falada. Então, não muda o tempo do verbo. É assim que a gente faz, gente. É assim que a gente faz, gente. É assim que nós vamos fazer a transposição. Só uma última observação. Cuidado, porque lá na prova ele vai mexer muito com a partícula se na função de PA, tá? O que é PA? Partícula apassivadora ou pronome apassivador. Gente, eu tenho que saber a diferença de PA e PIS na hora para acertar as questões, tá? Então, bora estabelecer logo a diferença. PA, o sujeito aparece. Olha a dica. PIS, PIS é partícula de determinação do sujeito. Quando for PIS, o sujeito não aparece. De novo, bora. PA, partícula passivadora. PA, o sujeito aparece. Quando for PIS, o sujeito não aparece. Então, já vou dar uma dica, viu? Bacana, gente. Quando for PA, dá para passar, com certeza. Se é PA, não é pronome passivador? Então, dá para eu passar da passiva para ativa, já que ele já está na voz passiva. PA, dá para fazer. Quando for PIS, não.
PIS só funciona na voz ativa. Aprende, tá? Partícula de indeterminação do sujeito. PIS, voz ativa. Então, por exemplo, se eu falo, vive-se em Manaus. Dá um close nessa frase. Vive-se em Manaus. Não dá para passar para a voz passiva. Primeiro que você não vai encontrar objeto direto. Analisa a frase. Vive-se em Manaus. Olha aí. Sujeito é indeterminado. Manaus não pode ser o sujeito porque está preposicionado. Em Manaus é advérbio de lugar. Então, esse verbo viver é intransitivo. Ele não vai ter objeto direto, gente. Lembra que o objeto direto é o complemento do VTD ou do VTDI. Então, se eu falo vive-se em Manaus, qual é a função da partícula se? PIS. Se é PIS, o que eu já falei? Está na voz ativa. Acabou. Não. Todas as vezes que tiver PIS, não faz voz passiva. Beleza? Outra. Quando o predicado for nominal, também não faz voz passiva. Fica essa dica. Por exemplo, se eu falo, ele é lindo. Esse é já é um verbo de ligação, certo? Se é verbo de ligação, o predicado é nominal. Amor, se eu tenho predicado nominal, lembra, predicado nominal não faz voz passiva. Beleza? Por fim, se eu falo assim, ó, consertam-se os sapatos. Agora eu posso sim transformar. Ó, consertam-se os sapatos. Os sapatos são consertados. Quando eu falo consertam-se os sapatos, amores, entendam. Na voz passiva, a partícula se aí é PA, certo? E o sujeito vai ser sapatos. Então, quando eu falo consertam-se sapatos, sapatos é o sujeito. Tanto que o verbo está no plural concordando com o sujeito. Ó. Consertam, concordam com sapatos. Consertam-se sapatos. Ei, passa para a analítica. Isso se chama voz passiva sintética, quando tem a partícula se. Passa para a analítica. Sapatos são consertados. Aí, na voz passiva analítica, gente, sapatos fica na frente. E aí vem, ó, são consertados. Viu? Ei, não esquece. Só dá para fazer voz passiva se for PA, partícula passivadora. Se for PIS, não faz voz passiva. Se o predicado da oração for nominal, não faz voz passiva. Resume comigo. Quando pedir para você fazer a transposição, bora, chuchu? Bora! Ei, conta logo os verbos. Voz ativa com 1, passiva com 2. Voz ativa com 2, passiva com 3. E assim você vai fazer direitinho. E o segredo, como eu falei, é encontrar o objeto direto da voz ativa. Beleza? Então, quem entende de complemento verbal vai entender melhor de transposição verbal. Eu não vou mentir para vocês. Mas quem mexe muito com complemento verbal, gente, é a Fundação Carlos Chagas, essa banca queridinha dos tribunais, viu? A Fundação Getúlio Vargas, ela fala muito dessa questão da partícula se, PIS e PA. Tanto é que eu vou fazer um videozinho diferenciando o PIS de PA e vou jogar lá no meu Instagram. Inclusive, sigam o tio Regi no Instagram, sigam o Monquino no Instagram e o Cenoura, eu não tenho. É porque ele ainda não tem idade, gente, tá? Ei, o Monquino a gente burlou o sistema. Podre! Então, o que acontece, galera? Sigam-nos nas redes sociais direitinho para pegar mais dicas, tá bom? E logo, logo estarei lançando outras aulas aqui pelo nosso canal Divos da Linguagem. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Se inscreve agora. Assina o sininho. Assina, olha. Aciona o sininho. Que é para saber quando as novas aulas surgirão. Beleza? Amores?